Olá, pessoal. Olá, olá, professor João com vocês. É um prazer ter todos vocês com a gente aqui, né? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre processo de habilitação, hein? Vamos entender aí todo o passo a passo. Resolvi tirar uma carteira de habilitação. E agora, né? Quais são os procedimentos que eu vou ter que me submeter aí para conseguir esse documento, né? Quais são as etapas que eu vou ter que seguir passo a passo e todo o procedimento de processo de habilitação nas regras vigentes, tá bom? Mas antes disso, pessoal, gostaria que vocês dessem uma atençãozinha aqui no nosso canal do YouTube, tá aqui, né? Tem aqui CNH On, tá aí, né? E Instagram do professor, dá uma forcinha lá pro professor, tá bom? @cnh.to, tá bem? Aqui do lado direito você consegue também acessar nosso aplicativo. Se você estiver acompanhando o curso pelo aplicativo, muito bom ter você com a gente. Quem ainda não conhece o aplicativo, tá aqui, né, a possibilidade. No aplicativo, pessoal, vocês têm ali acesso a material de apoio, apostilas gratuitas sobre o conteúdo, consegue assistir esse vídeo normalmente também, tá bom? Vai ficar ali para você o vídeo, para você poder fazer uma reprise. E tem acesso a simulados, pessoal, e simulados direcionados, tá bom? Simulado que te ajuda de fato a conquistar a aprovação no processo de habilitação. Vale a pena conhecer. Se você não conhece, tá aí o QR Code, né? Nossos canais e aí todas as redes sociais possíveis aí para vocês encontrar com a gente aí, tá bem? Vamos lá para o processo de habilitação, vamos entender isso aqui? Beleza, professor, vamos entender sim. Então deixa eu já passar esse slide aqui de antemão, né? Vamos aqui para o slide abaixo, tá bem? Onde que a gente fala sobre os pré-requisitos para habilitação, tá bem? Deixa eu explicar para vocês aqui como que vai funcionar a questão dos pré-requisitos para habilitação. Pessoal, pré-requisito, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho do professor aqui, para não atrapalhar, né, a nossa leitura. Eu trago eu aqui para baixo, não tem problema, fica aqui no cantinho. Beleza. Pré-requisitos para habilitação. Professor, como que é essa questão dos pré-requisitos para habilitação? Pessoal, é o que você precisa, né? Eu sei que a gente precisa dos copos, né? Tem que estar com o dinheiro na mão e à vontade, né? Mas além disso, a gente tem que se enquadrar em algumas questões, tá bem? E vamos lá. Requisitos mínimos. Pessoal, ser penalmente imputável, tá? Isso aqui se faz necessário. E, professor, o que significa ser penalmente imputável? É ter 18 anos? Sim, a pessoa com 18 anos já está, né, na maioridade aí para responder civilmente, criminalmente, né? Responder perante a justiça, né? Ele já é responsável pelos seus atos. E ser penalmente imputável, né, é a pessoa que está nas suas faculdades mentais plenas, né, que consegue distinguir o certo do errado e é responsável pelas suas atitudes, tá bom? O trânsito, ele é coletivo, né? E quando você resolve deslocar de um ponto A a um ponto B usando um veículo, ali você vai estar compartilhando, né, via. Então, o que que acontece? Um motorista desatento, uma situação ou outra, pode ocorrer um sinistro e amanhã depois a pessoa se vê numa situação de justiça para resolver uma questão. Então, para isso, ele tem que ser responsável pelos seus atos. Isso, então, toda vista, ele vai ser o quê? Penalmente imputável. Precisa saber ler e escrever, né? Isso aqui, porque a prova ela é feita hoje em dia de duas maneiras, né? No computador, tá bom? E você, em muitas regiões também, a prova escrita ainda no papel. Então, você tem que saber ler, tem que saber escrever, né? Interpretar, entender, né? O que está tendo ali. Não exige escolaridade, tá bom? O Detran, não hora nenhuma, vai te pedir ali, né, um documento que comprove a sua escolaridade, tá bom? Possui documento de identidade ou equivalente. E aqui eu já dou uma dica importante para você, tá bem? Essa questão de possuir documento de identidade ou equivalente, você tem que observar se a sua identidade está dentro do prazo de validade, tá? Identidade tem prazo de validade. Você tem que verificar se a foto da sua identidade, do seu documento está legível, né? Se o documento não está amassado, danificado, porque isso aí pode atrapalhar você durante o processo de habilitação, tá bem? Então já organiza a identidade, deixa ela no jeito certinho para não ter problema. Possuir cadastro de pessoa física, que é o CPF, né? Esse CPF é o que vai lançar ali nas informações do Renach, que vai fazer um cadastro, né, inicial. Esse cadastro inicial vai abrir seu processo de habilitação e ali as informações vão ser contidas, né? Guardadas ali, reservadas. Então, esses aqui seriam os requisitos mínimos para você tirar uma carteira de habilitação. Beleza, professor, me enquadrei nisso tudo aqui, tô com os copos, tô com dinheiro e preciso começar esse processo de habilitação. Eu falo que o processo de habilitação ele é feito em três etapas, tá bom? Essa é a maneira do professor pensar e passar para vocês. Feito em três etapas o processo de habilitação. Nós temos o exame médico e o psicotécnico. Nós temos a parte teórica, tá? E a parte prática, né? Então, somando as três possibilidades, eu consigo concluir meu processo de habilitação. Mas a primeira coisa é o exame médico psicotécnico. Você vai procurar uma autoescola do seu interesse, né? Seja por indicação, seja por um preço especial, né? Seja porque está perto da sua casa, ou seja, você vai ter seu motivo em especial, você vai procurar essa autoescola com esses requisitos mínimos aqui para poder ingressar no processo de habilitação e assim
puxar eu aqui um pouquinho para cima de novo. Na autoescola você abriu o processo. Olha só, pessoal, interessante isso aqui. Olha só, até coloquei em vermelho, tá? O processo de habilitação permanece ativo por 12 meses a partir da data do requerimento. Só o que é essa data do requerimento? É quando você vai na autoescola, senta de frente ali o pessoal da autoescola, o balcão, a recepcionista, né? E elas começam a inserir ali no sistema as suas informações, né? Seu nome completo, CPF, identidade, né? Ou um documento equivalente. É, filiação, vai pedir seu comprovante de endereço também, ela vai preencher tudo ali no sistema, né? Vai lançando o sistema, vai alimentando o sistema, que é interligado com o Detran, tá? Feito isso, ela vai imprimir o RENASH, né? Ou o RENASH também pode ficar ali no sistema online, depende da região. Vai te encaminhar para o Detran para poder fazer reconhecimento facial, de biometria, tá? E então você requerer o seu processo, vai começar ali, tá? O processo começa a rodar naquele momento. O prazo para você poder, né, concluir o seu processo de habilitação é de 12 meses. Professor, 12 meses? Se eu não conseguir nesse prazo de 12 meses, o que vai acontecer aqui? No caso, eu perco tudo? Pessoal, depende do estado que você se encontra, tá? Em alguns estados, estado onde você mora, onde você reside, alguns estados do Brasil conseguem aproveitar algumas etapas do processo. Você ativa o processo para mais 12 meses, né? E ali você aproveita um curso, né? A prova escrita, depende da etapa que você se encontra no processo de habilitação. Em outras regiões, não, tá bem? Deu 12 meses ali, o processo ele fica inativo, né? Perde o processo, você tem que fazer um novo requerimento, tá bem? Abrir um novo processo, tá? Para começar de novo. Então depende muito da região. Por exemplo, Tocantins, até a data de agora, né, de hoje, dessa publicação desse vídeo, o período é 12 meses, né? Terou 12 meses, não consegui concluir o processo de habilitação, não consegui concluir as 3 etapas, né? Aí eu vou ter que requerer novamente. Então, ali o que eu fiz até aquele momento, né, eu não vou conseguir aproveitar, tá bem? Tranquilo. Então, beleza, professor. Abri meu processo de habilitação, né? Já começou a correr o prazo aqui de 12 meses para mim poder tirar essa carteira. E então eu vou me submeter ao primeiro exame, sim, que é o exame médico e psicotécnico, né? Eles vão te encaminhar para uma clínica, tá bem? Se você já foi, né? Já sabe como que funciona. Ali você vai fazer um exame de vista, né? E algumas questões psicológicas, né? Clínica já fala tudo, né? Exame médico e psicológico, tá? Você vai passar por uma avaliação. Depois da avaliação, resultado apto, ou inapto temporário, ou inapto, né? Se você foi apto, segue o procedimento do processo de habilitação. Aí você já vai para a segunda etapa do processo, tá? Qual que é a segunda etapa do processo? Essa aqui, né? Você está fazendo esse curso de reforço, tá bem? Para superar a prova do Detran, tá bem? Para conseguir aqueles pontos, né? Obrigatório para conseguir ser aprovado. Na maioria das regiões, as provas são de 30 questões e você precisa acertar 21 pontos, né? 70%, vamos falar desse tipo, né? Em alguns lugares eles falam nota 7, mas na verdade são 21 pontos de 30, né? Para obter os 70% e conseguir o resultado, né? Então essa é a parte teórica, né? A parte da prova escrita do Detran, que pode ser feita no computador ou ainda em algumas regiões no papel. Beleza, professor, e para mim fazer esse curso, como que funciona? O Autoescola, né? Tem a plataforma, ou presencial ou online, tá bem? Para te oferecer. Você vai fazer um curso de 45 horas aulas, tá? Isso é regulamentado, você tem que fazer essas 45 horas aulas. Nessas 45 horas vai estar disponível para você lá legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, mecânica, né? Para fechar todo o conteúdo, ok? Normalmente, na questão online, né? 9 dias, tá? Mas tem cursos que são feitos aos finais de semana, vai muito aí da logística da autoescola e da programação que eles fazem. O caso é que você tem que cumprir 45 horas de aula, tá bem? Beleza, professor, fiz as minhas 45 horas de aula. Agora eu já posso fazer minha prova? O autoescola vai cadastrar seu certificado, né, no sistema, tá bem? Vai cadastrar as informações que você concluiu o curso. E a marcação da prova você pode fazer no Detran ou fazer na autoescola, depende da região, né, que você se encontra. Geralmente é a autoescola que marca essa prova, a pedido do cliente ali do aluno, certo? A prova, como eu já disse, são 30 questões. Você vai ter 1 hora de prazo para fazer essa prova, tá? E a nota é 21, tá bom? 21 pontos. Se for na prova eletrônica, no computador, o resultado já sai na telinha para você ler instantaneamente. Se você estiver numa região que ainda está fazendo a prova no papel, no documento, aí vai depender da região. Muitas vezes o fiscal ali, né, o agente já corrige na hora, outros o resultado sai no outro dia, mas logo você vai ter esse resultado, né? Para saber se você foi aprovado ou não. Professor, passei, fiz os 21 pontos, consegui, né, obter o sucesso aí, fui aprovado. E agora?
Agora vamos para a última etapa do processo de habilitação, pessoal. Vamos para a última etapa, que seria a prática, né? Hoje a regra exige a quantidade de 20 aulas de direção, tá bem? Então você tem que fazer obrigatoriamente essas 20 aulas de direção. Professor, aqui na minha região eu posso tirar carro e moto, né? Eu tenho entrada nas duas categorias. Sim, em algumas regiões você pode fazer isso, em outras regiões você tem que fazer uma primeiro, depois fazer a outra, depende do Detran da região. Mas se você deu o procedimento para as duas habilitações, né, vai dirigir as duas espécies de veículo, né, veículos automotores de quatro rodas ou veículos de duas ou três rodas, o carro, a moto, como a gente costuma dizer, é, você tem que fazer as 20 aulas de direção, tanto num como no outro, totalizando 40 aulas de direção, tá? Essas aulas de direção, pessoal, para você fazer essas aulas de direção, aí eu vou descer mais um pouquinho aqui de novo, aqui, né, nosso slide. Ó, você tem que estar de posse desse documento aí, ó, tá? Vou baixar de novo o professor aqui, trazer para um lugar menos problemático isso. LADV. Professor, o que é essa LADV? Licença de aprendizagem para direção veicular. Você vai dirigir um veículo em via pública. Com esse documento aqui, se caso você caia em uma fiscalização, e outra sim, pessoal, detalhe, veículo que você vai poder dirigir é só do autoescola, tá bem? É do autoescola, um carro credenciado, né, com as faixas ali, né, escrito ali autoescola, né, na inscrição autoescola, escrito ali na porta, né, nas laterais, um instrutor credenciado também, né, autorizado pelo Detran para poder dar essas aulas para você. E esse documento, né? Aí sim você pode estar, né, fazendo as suas aulas de direção, o instrutor vai poder estar ministrando essas aulas de direção. Isso aqui te garante ali, né? Se você cair numa abordagem ali de uma fiscalização, né? Para numa blitz, vai ser solicitado para comprovar se você pode fazer essas aulas ou não, né? E você só consegue esse documento depois que passa na prova escrita. Já até me perguntar, professor, não tem como conseguir uma licença de aprendizagem para me adiantar minhas aulas de direção? Não. O sistema ele fecha ali o cerco, casadinho as informações. Então, só na hora que você conseguir passar na prova escrita, que eles lançar o resultado do aprovado na prova escrita, os 21 pontos pelo menos, que vai desbloquear a possibilidade da emissão desse documento. Aí ele sai e com esse documento você pode fazer as 20 aulas de direção. Toda vez que for fazer as aulas de direção, tem que estar de posse desse documento, pessoal. Mesmo porque se você cair numa blitz aí, né, cair numa fiscalização, for abordado em uma situação e não tiver de posse desse documento, a penalidade para esse caso aqui seria a suspensão desse documento. A licença de aprendizagem, a LADV ou a LADV, né, dependendo da região, é a expressão que a gente usa, ela vai ser suspensa por 6 meses. Pensa, 6 meses sem poder fazer aulas de direção. Será uma penalidade que você pode sofrer pelo fato de não estar portando ela ou se envolvendo numa situação, não é? Levando em consideração que são 12 meses o período para você conseguir tirar a habilitação, em algumas regiões, se chegar aos 12 meses você não concluiu, você ainda vai perder o processo, não vai poder ativar ele para mais 12 meses, é muito arriscado você, né? Além de arriscado, é proibido, né? Não é um procedimento correto, tá bom? Dia do exame de direção, professor, precisa levar? Com certeza. Primeira coisa que o avaliador vai te pedir é esse documento aqui, ó. Se brincar antes da sua identidade. O professor examinador pede a identidade e em seguida a licença de aprendizagem, né, para poder fazer o percurso com você. Esse percurso você vai fazer depois de ter concluído essas 20 aulas de direção, tá bom? Professor, e como que acontece? O examinador vai me reprovar ou me aprovar baseado em que situação? Pessoal, durante o percurso do exame prático, tá, que você estiver rodando com o avaliador ali, você não pode cometer faltas, né? Seu instrutor prático vai te ensinar muito direitinho ali como que funciona a questão das faltas. Existem faltas que você vai perder naquela pontuação, e se somar uma certa pontuação ou mais, né? é, Você é reprovado, né? Fora que tem as faltas eliminatórias. Tudo isso aí você aprende, né? Na aula prática, tá bem? Durante as aulas de direção. No nosso aplicativo também tem dicas, viu? Tem uma parte da matéria lá que fala sobre as dicas, tanto para passar na prova escrita como passar na prova prática, tá bem? Tem esse conteúdo. Se você assistir ali, o professor explica direitinho, dá mais dicas sobre isso, tá? Professor, eu fiz 20 aulas de direção, então posso fazer minha prova? Pode. Só que o seguinte, pessoal, essas 20 aulas de direção, olha só isso aqui também, ó, tem que ser feita e comprovada através da biometria, tá bem? Então você chegou na autoescola, fui aprovado na prova escrita, peguei minha licença de aprendizagem, vou entrar no carro para fazer a aula. Sim, antes você vai passar por um sisteminha, colocar sua digital ali para fazer, né, a leitura da sua digital, tá? Que é a coleta biométrica, você vai colocar digitalzinho ali. Vai sair com o seu instrutor para fazer aulas de direção. Depois que você rodar 50 minutos, você volta para a autoescola de novo, coloca de novo a digital, né? Fechando. Aí sim, você fez uma aula de direção corretamente, né? Com o instrutor credenciado, com a sua licença de aprendizagem, né? E comprovou através da biometria que você estava em aula de direção.
Professora, minha biometria não pega de jeito nenhum, já tive muita dificuldade. Se a biometria não tiver, né, se não tiver conseguindo fazer leitura, porque você está com o dedo machucado ali, né, você trabalha muito com as mãos, algum produto químico ali desgastou um pouco a sua digital, eles fazem o reconhecimento facial. De todo jeito consegue comprovar, tá bem? Eh, Através ou do reconhecimento facial ou através da digital que você está fazendo nessas aulas de direção. E assim eu concluo o processo de habilitação, tá vendo? Fiz o exame de direção, fui aprovado, fiz as aulas todinhas, coloquei a digital, sempre de posse da minha licença de aprendizagem, né? Fiz o percurso com o avaliador, não cometi faltas, né? Não perdi pontos que somados me dessem uma reprova, aprovado. Professor, o resultado sai na hora ali? Pessoal, depende muito da região também. Mas normalmente o avaliador fala que o resultado sai mais tarde um pouquinho. Você pode pegar isso com autoescola ou através do site do Detran, tá? Mas depende muito de região. Tem região que já o examinador já avisa ali na hora, né? Mas depende muito de região para região. E assim nós concluímos o processo de habilitação, pessoal. Então essas são as etapas, tá bem? Rapidão, né? Facinho, tranquilos, tá bom? É... Finaliza aqui mais um conteúdo para vocês. Pessoal, voltando lá na primeira parte da nossa página, né? Aqui, tá bem? Para quem tiver interesse aí de rever a aula do professor, pega essas dicas que a gente está fazendo aqui é um resumo, tá bom? Mas lá no aplicativo a gente tem o material de apoio, você pode imprimir ele, né? Sem custo nenhum, tá bom? Tem como você assistir essa aula de novo e você ainda pode adquirir simulados, tá? Para poder testar seus conhecimentos. Foi um prazer dar mais essa aula para você, mais essa dica, e estamos à disposição, tá? Através das nossas redes sociais. Pessoal, no mais, muito obrigado e até a próxima aula.